Esta conferência será gravada agora. A leitura da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de junho do ano 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada, ao tempo que foi lida em terceira leitura a proposta de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Institui o Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente comunicou que a sessão especial para apresentar o planejamento estratégico foi adiado para quarta-feira, dia 9 de junho do corrente ano, após a sessão da segunda Câmara. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 2600-2019, consulta, devolução voto vista ao senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. A senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque acompanha a divergência apresentada pelo senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Vencedor, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, aprovado acórdão 24. Relator, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 7717-2006 e 41, TC 4138-2008, adiados para a próxima sessão. Relator, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 13785-2013, recurso, aprovado acórdão 25. TC 6583-2019, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 6359-2021, em substituição ao gabinete do conselheiro substituto Rodrigues Queira Cavalcante. Consulta aprovada acórdão 26. TC 6360-2021, em substituição ao gabinete do conselheiro substituto Rodrigues Queira Cavalcante. Consulta aprovada acórdão 27. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, eu não estava presente na sessão, então não votarei. Ok. Conselheira Selma. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Conselheiro Alberto, está escutando? Também estou de acordo, senhor presidente. Aprovado. Então, está aprovada a ata da sessão anterior. Por gentileza, a comissão de plenário, leitura da proposta de resolução. Projeto de resolução normativa institui o Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em terceira leitura, a relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Está facultada a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros e a nossa doutora Estela, representante do Ministério Público. Senhor presidente. Pois não, conselheira Selma. Eu queria regimentalmente solicitar a Vossa Excelência a eventual inversão de pauta, para que eu termine aqui uma leitura em um processo que trarei hoje, que
para eu poder verificar se ele está apto à deliberação hoje. Apesar de termos pautados, surgiram dúvidas de última hora, e por essa razão eu estou pedindo se puder ser feita a inversão de pauta. Ok. Faremos a inversão de pauta. E agora até lembrei, conselheiro, eu fui verificar aquela solicitação sua com relação à proposta de resolução do Conselho de Ética, e a informação que a presidente do sindicato encaminhou, ela foi convidada para participar e declinou de participar. Então, a pergunta que Vossa Excelência fez na sessão passada, ela foi chamada, sim, para participar da proposta de resolução. Pela ordem, então... Mas, fora isso, teve a participação efetiva de algum servidor do tribunal ou alguma comissão de servidores do tribunal participou na elaboração desse instrumento? Foi a proposta dos conselheiros com os servidores que trabalham no gabinete dele. A proposta veio exatamente formulada dessa forma. Para que o pleno, analisando, faça a proposta, acrescente, tire, faça as modificações que acharem necessárias. Essa é a informação e é assim que ela está sendo encaminhada dessa forma. Okay? Excelência, ainda assim eu reitero a minha posição que, sendo um código de ética dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aí eu não sei se a participação somente de comissionados do Tribunal de Contas supriria qualquer vício de legitimidade quanto a essa situação. Ainda mais que trazendo um código, uma espécie de código de ética para os servidores, esse código de ética vindo da cúpula para baixo, sem uma participação efetiva de servidores, eu acho temerário. Só quero reforçar aqui a minha posição quanto a isso, senhor presidente. Agradeço. Ok. Eu que agradeço. Então, pela ordem, solicitando a inversão de pauta, seria, começando pela conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado. Ok. Então, conselheiro Fernando. Bom dia mais uma vez a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor Ministério Público, senhoras da comissão de plenário, os demais presentes na nossa sala virtual de debates. Trago para relatar, senhor presidente, o processo TC de número 6583/2019. Trata-se de uma consulta formulada pelo diretor-presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas, seu Wagner Moraes de Lima, diretor-presidente da mesma, cuja senhor presidente que trata de duas perguntas formuladas pelo diretor da agência. A primeira, ao considerar o calendário de obrigações dos gestores públicos estabelecido pela Resolução Normativa número 002/2003, especificamente quanto ao item processo licitatório, questionamos se o dever de envio ao Egresso Tribunal de Contas recai apenas aos procedimentos que geraram contratos, atas de registro de preços ou notas de empenho, ou se faz necessário o envio de todos os processos de licitação, inclusive aqueles que foram fracassados, desertos ou cancelados. Essa, senhor presidente, senhor conselheiro e senhora conselheira, é a primeira indagação. A segunda, por oportuno, questionamos ainda quanto ao prazo para envio de cópia de processo licitatório ao tribunal. Este deve ser contados a partir da publicação do extrato do contrato ou da ata de registro de preços, da emissão da nota de empenho, da publicação do termo de homologação ou do arquivamento dos autos.
Essas, senhor presidente, foram as duas indagações. Recepcionado os autos dessa Corte de Contas para cumprir os ditames de instruções contidos no nosso regimento, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para análise. No setor, a Procuradora-Geral de Contas, doutora Estela Melo, exarou o parecer de número 1055 de 2021, com as considerações postas pelo parquê. Em apertada síntese, senhor presidente, é o relatório. Doutora Estela, por favor. Bem, se trata de uma consulta, né, realizada pelo diretor da ANGESP e, conforme relatado pelo conselheiro relator, o Ministério Público de Contas se manifestou dos autos através do parecer 1055 de 2021, no sentido da admissibilidade da consulta, entendendo estar presentes os requisitos regimentais e, no mérito, propõe resposta nos seguintes termos aos dois questionamentos. Em relação ao primeiro questionamento, a obrigação de envio de processos licitatórios estabelecida na Resolução Normativa número 02/2003, alterada pela Resolução Normativa 02/2017, não alcança procedimentos licitatórios desertos, fracassados ou que não resultaram em atos capazes de produzir efeitos jurídicos. A não obrigatoriedade de remessa ao Tribunal de Contas de procedimentos desertos, fracassados ou que não resultaram em atos capazes de produzir efeitos jurídicos não afasta a obrigação de manutenção dos referidos processos administrativos em arquivo público, os quais podem ser requisitados de forma pontual pelo controle externo, em face de eventual atuação específica, ou ainda servir de substrato para futura e eventual contratação direta, naquelas hipóteses em que a contratação direta é motivada pela deserção ou pelo não sucesso do processo licitatório, atendido todos os requisitos. E em relação ao segundo questionamento, a proposta de resposta é nos seguintes termos. O calendário de obrigações define o prazo de 30 dias após o encerramento do mês para a remessa de processos licitatórios e contratos, reunindo as obrigações por mês de referência, com o termo inicial do prazo de envio a partir do primeiro dia do mês subsequente. O marco temporal considerado para definição do mês de referência da obrigação de remessa é a data de publicação do termo de contrato, ou ata, ou, nos casos em que o termo de contrato for dispensável, na forma da lei, conta da formalização do instrumento equivalente, iniciando-se a contagem do prazo de remessa no primeiro dia do mês seguinte. Com base no pré-julgado número 08 do Tribunal de Contas, só um momento que eu estou tentando passar. As obrigações de remessa de processo licitatório e contrato tornam-se uma obrigação única quando a contratação é precedida de licitação, uma vez que o envio da cópia dos contratos assinados com os respectivos comprovantes da publicação dos extratos, por si só, não satisfaz a determinação legal e obstaculiza o exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas, tendo-se por imperiosa a remessa de cópia integral do processo administrativo que gerou o instrumento celebrado. Então, essa foi a proposta de resposta colocada no parecer do Ministério Público de Contas. Eu peço mais uma vez que qualquer discordância, eu peço para fundamentar pontualmente, no caso de haver discordância da resposta proposta pelo relator, já que é uma matéria que é usual, né? A gente está muito acostumado a lidar com isso, principalmente nos processos de contas, quando a gente analisa os termos iniciais da contagem do prazo, e eu acredito que não haverá grandes divergências. E, em havendo, eu peço para fundamentar as razões do posicionamento do Ministério Público posteriormente. Ok. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, o nosso gabinete analisou todo o processo de admissibilidade, de competência, enfim, aqueles ditames processuais, usuais e regimentais. E entendemos que as indagações precisas e devem ser
respondidas porque o consulente faz parte do rol daqueles que podem exercer prerrogativas. E no mérito, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nós aderimos ipsilíteres ao encaminhamento do Ministério Público. Inclusive, na nossa análise, nós entendíamos a priori que havia, inclusive, estávamos respondendo a mais do que o consulente havia formulado, em função, digamos, pontualmente, na questão do arquivamento dos processos desertos, enfim, aqueles que não teriam obrigação de remetê-los. E o Ministério Público faz uma avaliação de que eles precisam ser arquivados para a possibilidade de uma contratação baseada em uma licitação deserta. De forma que nós terminamos por aderir também essa extensão feita pelo Ministério Público, que esclarece pontualmente essa situação, e acompanhamos, como disse, ipsilíteres, o entendimento vindo do Ministério Público. Portanto, eu passo até uma indagação a vossas excelências, se eu preciso fazer a leitura do voto, para não ser repetitivo ou cansativo para vossas excelências. E voto, como disse, então, para encurtar nossas palavras, como encaminha o voto vindo do Ministério Público. Assim como voto, senhor presidente, e estou disponível aqui, como disse vossas excelências, para esclarecer também qualquer ponto vindo dos nossos demais conselheiros e conselheiras. Conselheiro Fernando, eu não escutei o final, por favor. Bom, Vossa Excelência, eu disse a Vossas Excelências que estou acompanhando o encaminhamento do Ministério Público e estou à disposição de até de fazer a leitura completa do voto, se assim Vossas Excelências quiserem. Mas entendemos da mesma forma que o Ministério Público nesta questão, e assim, desta forma, como voto, senhor presidente. Então, está aberto aí, se alguém quiser se colocar para leitura, por favor, se pronuncie, ou então fica como voto do conselheiro a proposta do Ministério Público. Senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Eu não sei se compreendi bem, mas quer dizer que, de acordo com os nossos normativos, com o entendimento do relator, que os procedimentos licitatórios eles só devem ser carreados ao tribunal depois de publicada a contratação, seria isso? Sim, conforme os nossos normativos, isso é muito claro. O normativo que vem em 2003, alterado pelo normativo de 2017. Os prazos estão muito claros nesse procedimento, senhor conselheiro. Parece-me que o procedimento licitatório seria uma coisa e a futura contratação seria outra. Eu vou fazer uma pergunta. Havendo procedimento este concluído, adjudicado, homologado e nunca contratado, esse processo nunca viria ao tribunal? Conselheiro, eu peço licença. Pois não, excelência. Pode falar, conselheiro. Doutor Estela. Eu pergunto isso porque o procedimento licitatório ele gera uma expectativa de contratação. Não é obrigatório. É porque a consulta, na verdade, ela é adstrita a situações de procedimentos A consulta, ela se refere aos procedimentos que não são concluídos, procedimentos que foram desertos e fracassados. Então, nessas hipóteses, eu entendo que não há obrigação autônoma de não pelo fato de não ter havido contratação, mas pelo fato... Doutora, eu entendi. Eu não estou conseguindo ouvir a senhora,
porque está cortando. O senhor consegue me ouvir? Doutor Estela, o som não está saindo. Eu estou ouvindo, conselheiro, é porque a minha conexão realmente não está boa. Para resumir, na verdade, então, o processo, a consulta, está tratando especificamente de procedimentos licitatórios não concluídos, não dos acontecimentos normais. É nesse sentido, doutora? Somente isso? Isso, a consulta se refere a Ok. fracassados e desertos, se eles precisam ser remetidos. Ok. Esclarecido, então. Obrigado, doutor Estela. Obrigado, conselheiro relator. Já que está descrito a essa situação, eu até já posso antecipar meu voto, que parece-me razoável o entendimento do Ministério Público e o acolhimento pelo ilustre relator. Agradeço. Senhor presidente. Pois não, Sérgio. Pois não, pode falar. Nesse espaço para discussão, eu gostaria de fazer uma pequena, assim, uma pequena intervenção, até mesmo para que Vossas Excelências possam refletir sobre essa situação. Eu aqui tenho o parecer do Ministério Público de Contas sobre essa consulta, e gostaria, senhor presidente, de enfatizar que nessa resposta, obviamente, ela observa a nossa norma no que diz respeito a essas obrigações acessórias dos gestores de encaminhar informações ao Tribunal de Contas e tudo mais. Tudo ok. Só que eu gostaria, senhor presidente, de lembrá-los que na grande maioria dos tribunais de contas do Brasil, essas informações, e eu falo isso porque assim, a gente sempre participou de reuniões em que estão presentes os membros dos diversos tribunais de contas, e a gente sempre trocando informações. Então, eu sei dessa situação que, na maioria desses tribunais de contas, essas informações são encaminhadas a esses tribunais de forma eletrônica, digitalizada. Então, senhor presidente, é muito importante que nós repensarmos essas nossas normas que obrigam os gestores a encaminhar cópia desses documentos ao tribunal, e o Ministério Público de Contas, na sua resposta, enfatiza aqui que deve ser encaminhado cópia de todo o procedimento licitatório. Eu não acho isso razoável. Esses procedimentos licitatórios, eles têm uma fase interna e uma fase externa. Ele reúne uma série de documentos. Então, assim, fica inviável e fica um custo muito elevado para a administração pública fazer esse tipo de, digamos assim, de encaminhamento para o tribunal. O tribunal acaba sendo um depositário de papéis. E a gente tem na nossa história aqui já um histórico disso aí. Recentemente, o tribunal encaminhou para uma empresa, aí, um armazém, uma série de documentos e processos em razão de não ter mais espaço aqui para armazená-los. Então, assim, é uma situação, eu sei que isso aí leva um pouco de tempo, mas é uma situação que acaba por inviabilizar até mesmo o exame desses processos. Porque, assim, ele só vindo para aqui, o tribunal, a gente tem consciência, o tribunal não examina todos esses processos. Esses processos, obviamente, tem que ficar à disposição dos tribunais de contas, em via física, lá na origem, no próprio gestor, no jurisdicionado. Então, assim, encaminhar tudo isso para aqui, especialmente, como diz na resposta aqui do Ministério Público de Contas, o procedimento licitatório, eu penso que não é razoável. E aqui, senhor presidente, eu enfatizo que eu não estou sugerindo aqui ou afirmando que não deve ser aplicada ou observada essa norma. Eu estou aqui fazendo essa observação para
que criou reflexão em Vossas Excelências se não seria o caso da gente alterar isso aí, porque, por exemplo, tem tribunais de contas que há mais de 20 anos essas informações são encaminhadas via eletrônica. Então, lá não tem nenhum papel, né? Então, todos esses procedimentos, por exemplo, cópia de lei orçamentária, essas alterações, decreto, tudo isso aí é via eletrônica. Os empenhos, por exemplo, um município lá fez qualquer aquisição e aí empenhou a despesa, isso aí no dia seguinte já tem, em alguns tribunais, ele já tem essas informações, e a gente aqui já sabe, assim, a gente ainda não alcançou esse nível. Eu sei que Vossa Excelência, senhor presidente, tem se esforçado bastante para que a gente avance nesse aspecto, mas, assim, é importante a gente verificar, digamos, fazer esforço para desse lado, porque, de certa forma, corrige tudo isso aqui. Então, assim, eu queria também falar que esses controles, o tribunal não precisa deixar de exercer o controle sobre esses processos e esses atos e os contratos e os procedimentos licitatórios. O tribunal, quando entender que deve exercer essa fiscalização, ela faz sobre um processo específico. Por exemplo, quando envolve uma denúncia, aí o tribunal seleciona aquele processo e pede informações ou cópia de alguns documentos para análise. Inclusive, senhor presidente, isso também deve ser observado, por exemplo, na análise de risco de auditoria, se um processo é ou não relevante para análise. Normalmente, os processos de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação são os que a gente tem notícia de que tem um risco maior de haver uma irregularidade, tanto de ordem legal como de ordem de desvio mesmo de dano ou prejuízo ao erário. E a gente sabe, pela nossa experiência, que a grande maioria desse dano, desse desvio de recursos, ele acontece na execução desses contratos. Então, também a gente acaba tendo um certo risco quando a gente traz aqui para o plenário, ou então para as câmaras, examinar esses processos de contratação e que já decorreu 3, 4, 5 anos de que foram executados e a gente não tem, por exemplo, notícia se foi, de certa forma, regular, se houve desvio ou não, e a gente acaba, de certa forma, dando uma espécie de um certificado de que aquilo foi regular. Então, a gente corre também esse risco. E aí eu deixo para a reflexão de Vossa Excelência, senhor presidente, especialmente do senhor, porque está à frente do tribunal, da gente evitar esforços para mudar esse cenário, né? Trazer isso aqui para essa questão informatizado, que eles encaminhem tudo isso de forma eletrônica e digitalizada. Só essa intervenção, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, não é muito forçoso entender de que o conselheiro substituto, doutor Sérgio Marcel, está cobertíssimo de razão. Nós precisamos evoluir, precisamos normatizar novos hábitos no tribunal. A nossa comunicação com os nossos judicionados já se faz de forma eletrônica, mas a evolução sempre é necessário fazer. Nós não precisamos ter no nosso tribunal tantas informações de contratos como tem, que de forma objetiva não podem nem ser avaliados todos, nós não temos nem tentáculos para tal. Nós precisamos selecionar aqueles de maior importância. Isso, inclusive, já é uma discussão dentro desta Corte de Contas, mas nós não podemos fugir, senhor presidente, mesmo com todas as considerações avalizadas, claras, objetivas, feitas pelo conselheiro substituto doutor Sérgio, mas nós não podemos fugir daquilo que ainda está posto
Nós temos que informar aos nossos funcionários a regra que está ainda em vigência na nossa Corte de Contas. Portanto, agradecendo a contribuição sempre muito esclarecedora e muito abalizada do conselheiro substituto Dr. Sérgio, mas a gente não pode fazer uma resposta que não seja essa que for analisada pelo nosso gabinete e muito de forma também muito bem analisada e estudada pelo Ministério Público, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Sérgio, como vota? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Ok. Conselheiro Alberto? Também acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Com a palavra, o conselheiro Fernando. Presidente Maria Cleide. Senhor presidente, Vossa Excelência não tomou voto da conselheira Maria Cleide. Desculpe, conselheira, desculpe. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Fernando, com a palavra. Senhor presidente, eu esgoto a minha pauta para esta sessão, senhor. Muito obrigado. Ok. Pela ordem de agora, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, sem pauta para essa sessão, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Também sem pauta para essa sessão, senhor presidente. Então, conselheira Selma, Vossa Excelência, está com a palavra. Conselheira Selma, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que atua junto a esta Corte de Contas. Excelência, eu teria 2 processos para relatar hoje. Eu quero registrar que eu ainda continuo com problemas aqui físico-tecnológicos, o que me impossibilita relatar um dos processos, assim eu peço o seu adiamento. Só um minutinho. Seria o processo, Excelência, 7717 de 2006, que eu estou adiando. E irei aqui relatar, na medida das nossas possibilidades, o processo 4138 de 2008. Excelência, é um processo que cuida da prestação de contas de governo da senhora, acredito que seja Amada Cristina da Soledade, prefeita do município de Joaquim Gomes, durante o exercício financeiro de 2007. Os autos foram encaminhados à diretoria competente, que elaborou o parecer 88 de 2011, apontando aqui o cumprimento dos índices de aplicação mínima condicionais e também constitucionais do magistério, o atendimento do artigo 19 da lei complementar, que trata das despesas de pessoal, entre outros pontos de controle, concluindo que, sob o ponto de vista técnico-contábil, a presente prestação de contas da Prefeitura de Joaquim Gomes encontra-se em condições de merecer parecer pré-favorável para sua aprovação. No gabinete do relator, após a análise processual, foram identificadas situações, objetos de diligências, essas aprovadas pelo Tribunal em 25 de julho de 2013. Foram feitas devidas cientificações, nesse caso a gestora, ao atual prefeito, na época das modificações, acredito até que tenha sido reeleito, o senhor Alain Messias de Oliveira, ao contador e também ao responsável financeiro daquela municipalidade.
foram pedidos prorrogação de prazos e envios parciais de documentos, e assim foram concedidos, inclusive pela gestora, sendo que, desculpe, eu quero fazer uma correção, acho que o atual gestor não é o senhor Alain Messias de Oliveira, esse era o contador à época, desculpem, o atual gestor, quando das cientificações, era o senhor Adriano Ferreira Barros. Faça esse ajuste e assim continuo. Em resumo, a DEFAFON informa que há uma inspeção em loco que gerou o relatório DEFAFON 71 de 2011, atuado sob o processo 5779 de 2011, mas que ainda não foi objeto de deliberação por parte deste tribunal. Em resumo, das notificações, das cientificações realizadas, apenas o contador veio aos autos trazendo algumas explicações. A gestora não veio aos autos para manifestações e o gestor atual também encaminhou algumas documentações solicitadas. O contador, aqui eu vou falar até por uma questão de lealdade processual, fez uma série de comentários com relação ao julgamento do tribunal pelo prazo dilatado, que provavelmente já tinha ultrapassado os 5 anos, e da dificuldade em conseguir documentação, explicações, algo do tipo não ter mais esses elementos e situações do gênero. Na verdade, o que ele se argui aqui é o tempo para o julgamento e a dificuldade de conseguir as informações a respeito. E como nós temos trazido em outros processos, esse pleno também entende dessa forma, que como é uma competência constitucional do Tribunal de Contas, a emissão de parecer prévio a respeito, qualquer prazo, eventualmente existente, seria um prazo impróprio. Então, isso não afastaria a competência do Tribunal de Contas para a emissão do seu parecer prévio. É o resumo que eu faço com relação a essas questões iniciais arguidas pelo contador, que não é o gestor propriamente dito. Excelência, da análise, uma peça um pouco longa, de mais de 30 páginas, nós encontramos aqui algumas situações em que nos determinou a forma de posicionamento com relação a essas contas. A primeira delas é o descumprimento das ações estabelecidas no PPA. No PPA enviado, fizemos a análise das várias metas previstas, em particular, aqui no nosso voto, citamos as duas mais importantes, em regra, saúde e educação. E nós vemos, como em outros processos, que, apesar das várias metas fixadas, poucas tiveram execução e umas sequer foram objeto de qualquer execução. E, em resumo, eu trago a informação de que, da análise das situações evidenciadas no PPA do município, considerando os 10 programas finalísticos divididos nas suas 6 secretarias, que totalizaram para o exercício em tela 2007 90 ações, temos que apenas 3 delas tiveram suas metas atingidas, o que representaria aí um percentual de 3 inteiro e 33 centésimos % daquilo
que, vamos dizer, a política pública que deveria ser executada pelo município, o que frontalmente aqui não está de acordo com o disposto no artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, principalmente com a finalidade do PPA, que é exatamente fixar aí um plano de governo de médio prazo na melhoria da qualidade de vida da população. E que também isso revela, de certa forma, um descompasso entre o planejamento das políticas públicas municipais e o seu respectivo cumprimento e execução, cujo instrumento de verificação é a própria Lei Orçamentária LOA. Excelência, eu quero só falar do esclarecimento, que eu estou dando continuidade à leitura, porque é um processo de 2007, em que o Ministério Público em regra, não se manifesta, para que o Ministério Público tenha condições da leitura poder fazer a manifestação oral, assim entendendo. Quanto à LDO, Excelência, apesar de solicitada, ela não nos foi enviada. Foi enviada apenas um projeto de lei com a respectiva mensagem de encaminhamento, mas a LDO em si, aprovada como lei, esta não foi enviada. Então, todas as informações aqui que pudemos pegar no processo, não pegamos da LDO, mas pegamos de outros demonstrativos que, a rigor, deveriam ser aqueles valores constantes da LDO. E a exemplo, eu apresento também que, como contido no réu, o município não cumpriu o que foi estimado, nem para o resultado primário e nem para o resultado nominal, tendo em vista que no primeiro foi estimado um resultado de cerca de 374 mil, aqui eu vou arredondar, e foi alcançado apenas 220 mil. De 374, atingiu-se apenas 220 mil. Com relação ao resultado nominal, a situação foi por demais, eu a considero estranha, porque de uma meta de 94 mil, o município praticamente se endividou em mais de 8.000%. Ou seja, aqui o resultado ficou aquém de 94 mil em se comparando ao que foi demonstrado no réu, 8.338.000. Isso, como eu disse, demonstra aí o descumprimento desse valor fixado em mais de 8.000%. Também na LOA encontramos a autorização para remanejamento de dotações orçamentárias, que verificamos no processo que foi utilizado. E, evidentemente, que isso vai de encontro ao princípio da exclusividade, tendo em vista que essa seria a matéria que não deveria constar na lei orçamentária. E também essa situação ela acabou por conceder ao ente créditos ilimitados, porque desse remanejamento, segundo a LOA, haveria a possibilidade de fazer remanejamento para gastos outros, tais como despesa de pessoal, dívidas, precatórios, e essa situação, aparentemente, ela contraria o disposto na Constituição Federal, que fica difícil de entender como os municípios utilizam isso, porque essa é uma situação, inclusive, de vedação constitucional, onde, nos processos de emendas constitucionais, o texto deixa bem claro que as fontes de recursos para emendas constitucionais podem ser de algumas ordens, mas não podem vir de gastos de pessoal, gastos com dívidas, e
outras situações assemelhadas. E aqui faz exatamente o contrário. Coloca-se essas rubricas como fonte, uma possibilidade de fonte para que a administração pública trabalhe, ou seja, sem limite absoluto em termos financeiros ou percentual algum. Também observamos a falha de planejamento da previsão e execução da receita. E aqui eu quero citar uma passagem que, basicamente, com relação às receitas de capital. No município, teve a previsão de receita de capital no importe de quase 8 milhões de reais, tendo sido arrecadado apenas 25 mil reais, o que representaria, em termos percentuais, 32 centésimos por cento que foi previsto. E é evidente que a falha de planejamento posta, desobedecendo aí o que estipula desde 64, a lei que trata da elaboração aí dos demonstrativos públicos, contábeis, financeiros públicos, e a própria lei complementar, tendo em vista que o planejamento é um de seus pilares. Observamos, na comparação dos demonstrativos, que houve um déficit orçamentário de R$ 123.600, tendo em vista que as receitas foram na ordem de 16.688 mil e as despesas na ordem de 16.812 mil, revelando com isso aí um desequilíbrio orçamentário e, na verdade, acabando por fixar despesas sem um devido substrato na receita. Temos também um déficit patrimonial na ordem de 6.252.000, que resultantes de inscrição da dívidas no exercício de 2007, na ordem de 8.166.000, advindo aqui, segundo explicações de bens correspondentes adquiridos com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, ocorrido no exercício de 2006, mas que não tinha sido incorporado quando do encerramento do balanço de 2007. Ele evidencia aqui essa situação de fixação de mais de 6 milhões como dívida, a inscrição de dívidas do município, o que reforça o entendimento que a contabilidade também ela não reflete verdadeiramente a situação patrimonial do município. Temos uma outra situação também vinculada com essa questão patrimonial, que foi a aquisição de um imóvel pela municipalidade no município de Maceió, no importe de 190 mil. Não que o município não possa fazer esta aquisição, mas para que seja feita, há necessidade de observância de alguns requisitos. A exemplo, eu trago aqui uma decisão do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, na consulta número 17 de 2019, que, dentre as respostas, há uma pergunta feita no seguinte sentido: se a compra do imóvel pode ser realizada sem que a despesa conste na lei orçamentária anual. Responde o tribunal que a aquisição de bem imóvel pela administração pública, por ser despesa de capital, além de contar no texto da LOA, deve constar também no PPA e na LDO, conforme previsão dos artigos 165, parágrafos 1º e 2º e 167 da Constituição Federal. Não estando previsto nesses instrumentos de planejamento, devem ser promovidas alterações legislativas para a sua inclusão,
que no caso da LOA, se dará por meio de abertura de crédito adicional especial. Fato esse inobservado em qualquer uma das peças orçamentárias, nem no PPA, nem na LDO. E, claro, desculpe, nem na LU, visto que a LDO ela não foi encaminhada. Também aqui verificamos, contrariamente ao que verificou a diretoria respectiva, o descumprimento do limite mínimo em educação, tendo em vista que há uma rubrica de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde no importe de R$ 881 mil, que, além de outras deduções, sendo essa também deduzida, o município cumpriria apenas 16 inteiros e 4/10% do limite mínimo com despesa em educação, cujo mínimo condicional seria 25%. Então, em vista disso, pela exclusão, o limite, de acordo com o nosso entender, ele não foi atingido. Ainda mais levando-se em consideração que a Secretaria de Educação também tinha uma outra atividade, que era a cultura, e que a cultura não deve ser, que os gastos com culturas não podem ser levados, não podem ser computados na aplicação do limite em educação. Verificamos também que o município, ele enviou ao Poder Executivo, enviou ao Poder Legislativo valores abaixo do que potencialmente estariam fixados na lei orçamentária, segundo consta do réu. Ou seja, do valor fixado de R$ 612.800, o valor repassado para o Legislativo foi de R$ 612.600. Uma diferença aí que, apesar de irrisória, não cumpriu o texto constitucional. Uma diferença de R$ 194 a menor do que o previsto constitucionalmente para encaminhamento ao Poder Executivo. E isso desafia, inclusive, a questão de eventual crime de responsabilidade por este envio a menor. Verificamos também que o limite da dívida consolidada, ela não restou cumprida em uma de suas vertentes. Quanto à questão do Senado Federal, cujo limite é 120%, há o cumprimento, tendo a dívida consolidada líquida atingido o valor de 49 inteiros e 47%. Por outro lado, em comparação ao que dispõe o artigo 182 da Constituição Estadual de Alagoas, de 89, há um limite de 25% do valor da dívida líquida sobre a receita arrecadada. Tendo em vista que a receita arrecadada foi na ordem de 16.688.000, 25% redundaria em 4.172.000, e a dívida consolidada do município foi na ordem de 8.714.000, praticamente mais do que o dobro do que o limite permitido pela Constituição Estadual. Tem outras situações de instrumentos de transparência na gestão fiscal, envios dos relatórios aqui, aparentemente, nos autos, apesar de ter verificado pelo sistema, nos autos foram juntados os réus do segundo e sexto bimestre, só não vindo do primeiro, o que não prejudicou a análise que fizemos. Quanto ao regime próprio,
de previdências, não há informação e nem rubrica orçamentária que trate da previdência, embora verificação na Secretaria de Previdência verifica-se relativo à emissão de certificado de regularidade previdenciária para regime próprio de previdência. No sistema de controle interno, no houve encaminhamento da sua peça de forma subsidiar o controle externo, e quando houve aqui a explicação pelo contador, não sei se foi um erro de digitação, mas essa explicação veio tratando do município de Colônia Leopoldina, que nada tem a ver com o município tratados nesses autos. Com relação aos conselhos municipais, também não foram encaminhados os seus pareceres, tais quais assistência social, Fundeb, saúde, pois tem normatização própria em que há a obrigação de emissão dos respectivos pareceres, porque também são órgãos que acompanham e fiscalizam nas suas áreas as questões aí que são veiculadas pela legislação de cada um. Há outras informações aqui complementares que não vão alterar a questão do mérito do processo. Fazemos aquelas recomendações de prática, obediência à Carta Magna de 88, a Constituição do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os normativos do Tribunal, quanto à elaboração, encaminhamento, no tempo hábil, de forma completa, de tudo que o Tribunal solicita e o faz, em regra, com base no que a legislação determina, a observância da elaboração das peças orçamentárias conforme estipuladas na legislação, na Constituição, nas leis que tratam dos pormenores da matéria, dos cumprimentos dos limites mínimos constitucionais e ou legais, também uma forma de se fazer funcionar e tratar corretamente a gerência, fiscalização, acompanhamento da gestão pública quanto ao sistema de controle interno, principalmente naquela sua faceta de subsidiar o controle externo no seu mistério constitucional. Então, excelências, em função dessas situações que eu aqui relatei, cerca de 13 achados, eu trago voto no sentido que o tribunal emitiu parecer prévio, o faça no sentido de recomendar à Câmara, quando do seu julgamento, que seja feita pela reprovação, rejeição das mesmas. Os demais dispositivos de praxe, como remeter o parecer prévio com potencialmente, se for necessário, com a cópia dos autos, a gestor, informando de sua possibilidade recursal, encaminhar à Câmara de Vereadores esgotado o prazo de recurso para que cumpra o seu Ministério Constitucional, informando ao Tribunal de Contas, conforme norma regimental, evidenciar as recomendações para que a gestão do patrimônio público possa aí ter uma evolução contra o melhor controle, fiscalização e informação a todos os usuários, remeter o processo com pontos para que eles nos informem de eventual instalação de procedimento de sancionamento pelo não envio dos demonstrativos que o tribunal tem aí como forma de envio obrigatório, e publicizar o voto ou o parecer prévio para fins de direito, retornando, se for o caso, o processo ao gabinete do relator para as medidas que fizerem necessárias. Senhor presidente, esse é o meu voto. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro
conselheira Maria Cleide, só uma título de informação ao relator, não sei se isso vai alterar alguma situação desse resultado, é que essa gestora, ela faleceu o ano passado. Então, não sei se isso o conselheiro Anselmo pode dar mais altera, né, a decisão de Vossa Excelência Conselheira pelo Selma. falecimento da mesma. Excelência, de fato, essa informação nós não tínhamos. Em tendo havido falecimento, tendo em vista que a prestação de contas, como todos sabem, ela é de ordem pessoal. E nestes autos que tratam de contas de governo, não é possível que os relatores eles possam, de antemão, verificar quaisquer danos, que em regra é realizado quando da realização das inspeções in locus / contas de gestão. Sendo assim, Excelência, a senhora está me dando uma informação, eu gostaria apenas de fazer essa verificação formal, até para que eu possa juntar nos autos essa informação. Em sendo assim, Excelências, eu gostaria apenas de adiar esse processo para essa verificação e na sessão seguinte, já com essa informação nos autos, acredito que não teria outra possibilidade do tribunal a não ser de julgar esse processo no sentido, julgar não, a não ser de arquivar os processos, tendo em vista que essa prestação de contas é de ordem pessoal e, a rigor, nós não tivemos como verificar nesses autos nenhum tipo de dano. Embora lembro que as contas de gestão ainda vão ser deliberadas por esta Corte de Contas, que pode ter um desenrolar diferente. Gostaria de saber se Vossa Excelência se podemos fazer dessa forma. A proposta do conselheiro Anselmo, quem quiser se pronunciar, ao contrário, alguma coisa, senão a gente fica da forma que ele está sugerindo para a próxima sessão. Fica aberta a discussão. Senhor presidente, eu acho razoável essa medida, né, de postergar a apreciação desse processo em razão dessa notícia trazida pela conselheira Maria Cleide. Só que eu gostaria só de fazer uma observação que esse processo ele remete ao ano de 2007. Embora o conselheiro Anselmo tenha nos trazido todas as informações que constam no processo, foi feito, me parece, um exame detalhado dos demonstrativos e relatórios contábeis constantes no processo, fica muito difícil a gente, de certa forma, apreciar uma conta, por exemplo, lá de 2007, já se passaram mais de 14 anos aí, e lá, nessa época, eu me recordo que o mundo passava por uma crise, que em 2008, digamos assim, ela ficou mais evidente. Então, assim, para remeter a esse tempo, para a gente apreciar e julgar aqueles fatos naquela época, e principalmente agora que a gestora não pôde se pronunciar sobre essas contas, então tem um certo prejuízo aí. Então, nessa avaliação, a gente tem que fazer essas ponderações, embora os autos nos revelem, de certa forma, um pouco do que foi aquela gestão, mas eu gostaria só de registrar que há um certo prejuízo, não só nessa prestação de contas, mas em todas aquelas que tem esse prazo muito longo para apreciação e acaba gerando esse prejuízo, né, senhor presidente? Só esse comentário, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, conselheiro.
Então, acho que a sugestão, conselheiro Anselmo, a conselheira Maria Cleide. Presidente, só já também pegando um pouquinho do gancho da fala do conselheiro substituto, doutor Sérgio, quanto a essa preocupação, né, com esse lapso temporal, que eu acho que realmente nós também tem esse mesmo entendimento, conselheiro presidente, mas, infelizmente, nós temos que fazer, temos que de uma outra forma, daqui conseguir de alguma forma, mudar essa questão de relatar esses processos tão antigos que são contas. Mas hoje, realmente, nós temos que fazer, eu acho que o nosso Ministério fazer, infelizmente, mais depois de tanto tempo, com lapso temporal desse. E com relação o voto do conselheiro Anselmo, quando eu trouxe também para ele essa posição, essa situação do falecimento da gestora, porque em outros processos, eu também tenho processos que temos gestores que já não estão mais, que faleceram. Então, para sermos coerentes com relação também a um outro voto que já foi dado aqui nesse pleno, tanto pelo conselheiro Rodrigo como pelo conselheiro Anselmo. Então, é a questão da coerência mesmo, tem que seguir uma linha, assim. Mas, já deixo aqui, essa preocupação também tenho, que é do conselheiro Sérgio. E que faremos, então, estamos fazendo aqui processos tão antigos, prestação de contas tão antigas, de mais de 10 anos. Então, eu acho que nós precisamos dar pensar melhor nessa situação, o que poderíamos fazer para mudar essa situação. Eu tenho essa preocupação, presidente, e me associo também a esse entendimento do conselheiro Sérgio. É só isso. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Eu não me oponho que o tribunal evolua, mas Vossas Excelências entendem também que os processos, quando estão aptos a serem votados, eu simplesmente não posso deixar de trazê-los para deliberação plenária. Evidentemente, nesses últimos 16, 12, 14 meses, a situação físico-virtual tem atrapalhado bastante, tendo em vista que trabalhamos de uma forma e os processos são de outra forma. Mas, independentemente disso, a gente tem essa missão de trazer. E, Excelências, e aí eu gostaria até de contar, inclusive, com o apoio da Corregedoria, pois estamos, por conta própria, fazendo um levantamento no gabinete e, Excelências, vai ser enviado para a Corregedoria e para Vossa Excelência processos, pasmem, processos ainda mais antigos que esses, que sequer chegaram ao nosso gabinete, que não temos notícia de análise nesses processos. Alguns, até como foi lembrado anteriormente pelo colega Sérgio, se não falar a memória, em arquivamentos externos indevidamente, porque é tipo de processo que não deveria estar em arquivamento externo. Outros, mas não esse pela própria normatização dos arquivamentos externos. Então, além de solicitar isso de Vossa Excelência e da Corregedoria, é pouco improvável que não traga novamente processos não tão contemporâneos, por assim dizer, mas até processos mais antigos que esses, senhor presidente. E aí, claro, dessa vez, deve ter sido um lapso do nosso gabinete com a verificação de falecimento dos gestores. Que dos gestores, apenas um eu tenho em mente que faleceu já há algum tempo e que, inclusive, foi um dos processos de minha relatoria também já há muito tempo. Agradeço, senhor presidente. Está sem áudio, excelência. Mas eu já vou adiantar que, sendo assim, a minha relatoria de hoje, senhor presidente, ela está finalizada.
Senhor presidente, o conselheiro vice-presidente pode assumir? Deu um ok. Ele pode. O conselheiro vice-presidente. O conselheiro Fernando. Questão tecnológica. Bom, então, poder dar prosseguimento até o conselheiro presidente Otávio entrar novamente na sessão, verificar. Vossa Excelência fala que esgotou a sua pauta, não é isso, conselheiro? Exatamente, Excelência. Portanto, para relatar, me parece que não tem mais ninguém. Vossa Excelência tinha solicitado a inversão de pauta e ficou por último. Portanto, podemos dar um passo adiante, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Senhor presidente, eu só queria aqui verificar dos meus colegas que aqui só vejo o conselheiro Alberto de realizarmos ou de abrirmos a nossa sessão logo em seguida. Há algum problema, conselheiro Alberto? Ok, então logo em seguida eu já acesso a outra página da nossa primeira Câmara. Agradeço. Presidente. Não havendo mais. Pois não, conselheiro. Eu quero fazer uma correção. Quando eu fiz a leitura do projeto de resolução... Só um momento, se o presidente está ligando para mim aqui, deve estar fazendo referência a isso. Mas pode continuar, Luciano. Não, você pode encerrar, mas faça o comunicado. Você encerra, faça o comunicado, eu não estou conseguindo, do meu afastamento, que você vai assumir do dia 12 ao dia 4. Do dia 12 ao dia 4. Faça esse pronunciamento, que era para eu deixar para o final, mas não estou conseguindo. Tá? Estamos lhe ouvindo, senhor presidente. Está ouvindo agora? Conselheiro presidente, nós já estamos lhe ouvindo aqui, já lhe ouvindo. Já estamos lhe ouvindo. Então, a imagem que saiu, pode assumir, senhor presidente, pode assumir a presidência. Então, veja só, quanto à imagem. Agora assumiu tudo. Parece que ele está com o áudio aberto, nós podemos verificar, mas não consegue se comunicar com todos nós aqui. Está ouvindo vocês? Estamos ouvindo, senhor presidente, estamos ouvindo. Se não estamos vendo, mas estamos ouvindo. Esse comunicado que eu deixei para o final com relação ao meu afastamento, do dia 12 ao dia 4 de julho. Era esse comunicado que eu queria fazer. Mas, Fernando, dê continuidade, que eu estou com o diretor do Bradesco aqui e finaliza aí, por gentileza, tá? Obrigado. Pois não, presidente, pois não. Bom, então fica comunicado a todos os seus conselheiros o afastamento, mas eu volto a palavra à Lucinha, da comissão de plenário, que quer algum comunicado. Pois não, Lucinha. Fazer uma correção, conselheiro presidente, que em vez de ser terceira leitura, o projeto de resolução que foi lido seria quarta leitura. Na próxima semana já vai para a votação. Certo? Obrigado, Lucinha. Obrigado pela correção. Fica registrado em ata, portanto, a correção da mesa com relação ao procedimento da resolução. Muito obrigado. Continuo com a palavra, Vossas Excelências. Não havendo mais, me parece que ela queira fazer uso. Encerro a presente sessão, convocando-nos para a próxima em horário regimental, encerrando a mesa. Muito obrigado a todos e boa semana de trabalho.